Hoje de manhã estivemos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Agora vamos falar sobre o juízo final. São dois temas que não estão muito em voga nos dias de hoje. Pouco interesse há, mesmo da igreja, sobre a segunda volta de Cristo, sobre coisas do porvir, sobre juízo final. A maior parte das pessoas que procuram as igrejas nos dias de hoje, eu diria a maior parte dos pregadores, não estão falando de coisas do porvir, não estão buscando coisas como a eternidade. A concentração dos esforços e das buscas, inclusive da busca de Deus, é por uma vida melhor aqui na terra. Então, convido você a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isto gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de ser agradáveis, ou temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos irmãos, o maior de todos os pecados, o pecado mais comum e de fato aquele que está por trás de todos os demais, é a ambição, é a cobiça. Diz João, falando sobre o perigo disso, ele chama isso de cobiça, concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência, a cobiça dos olhos, os desejos, as paixões, a ambição que levou Eva a comer do fruto proibido, o desejo de experimentar, de satisfazer o ego, o desejo de sobressair-se, o desejo, inclusive, de ser como Deus, de ser maior, o desejo da fama, o desejo da riqueza, o desejo dos prazeres, as ambições e todas as paixões que têm a ver com este universo
universo, com este mundo, com um lado de cá, com debaixo do sol. São muitas as ambições. Olha, diz Thomas Brooks, a ambição é a miséria. A ambição é a miséria enfeitada, veneno secreto, praga oculta, executora do engano, mãe da hipocrisia, progenitora da inveja, o primeiro dos defeitos, ofensora da santidade e aquela que cerca os corações, transformando medicamentos em doenças e remédios em males. Os lugares altos nunca deixam de ser incômodos e as coroas estão sempre repletas de espinhos. A ambição é realmente um grande problema. Provérbios 1:19 diz: tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A gente tem que parar para pensar em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente busca, inclusive quando se trata de buscar a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com as intenções de nosso coração, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Às vezes nós mesmos nos deixamos enganar pelo nosso próprio coração. Então a ambição é o mal. É por causa da ambição que as pessoas roubam. Foi por causa da ambição que Caim matou Abel. É por causa da ambição que as pessoas invejam. É por causa da ambição que as pessoas matam. É por causa da ambição que as pessoas puxam o tapete umas das outras. É por causa da ambição que as pessoas adulteram. É por causa da ambição que as pessoas cometem todo tipo de males, todo tipo de pecado. A ambição é perniciosa. A ambição é uma erva daninha. Temos que tomar muito cuidado com a ambição. Os ambiciosos, eles geralmente armam ciladas para si próprios e cavam o seu próprio poço, que serão enterrados. Afastam-se de Deus e acabam não tendo escrúpulos. É muito perigosa a ambição. Mas existe, como a gente lê aqui nesse texto, propósitos na vida, ambições, que são ambições santas, que são ambições positivas. E há muito texto das Escrituras Sagradas que nos levam a ter essa espécie de ambição. Jesus mesmo falava com os seus seguidores: olha, vocês não devem ambicionar coisas materiais, vocês não devem fazer coleção, juntar tesouros aqui na terra, porque isso é efêmero, a traça é ferrugem, corrói. Vocês devem ambicionar, juntar tesouros no céu. Ele eleva os nossos olhos para além desta vida. Para além desta vida, devemos buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto é uma ambição. Uma ambição positiva que todos nós devemos ter. Deveria ser um anseio, um anelo dos nossos corações. Buscar agradar a Deus, como vemos aqui nesse texto tão lindo que acabamos de ler. Paulo, no versículo 9, ele diz: por isso temos o propósito de lhe agradar. Este era o alvo número 1 da vida de Paulo: agradar a Deus. Não importava agradar as pessoas pura e simplesmente. Paulo não era servo das pessoas, ele era servo de Deus, servia até as pessoas como quem serve a Deus. Até agradava as pessoas, fazendo bem a elas, mas como quem serve a Deus. Não esperava eles recompensa
humana. Não buscava ele um tesouro na terra, créditos para serem compensados na sua conta terrena. Buscava ele agradar a Deus. Buscava ele acumular tesouros, galardões, recompensas celestiais divinas. Buscava ele o porvir. Investiu sua vida a agradar a Deus. Grande ambição teve Paulo. E Cristo nos convida a isso. Quando vocês orarem, vocês têm que tomar cuidado para não fazer da oração um veículo de autopromoção, como fazem os fariseus, que procuram na hora da oração créditos humanos, que procuram na hora da oração recompensas terrenas, que procuram sobressair-se, que procuram fazer longas orações, fervorosas orações, e para chamar a atenção, para mostrar como são espirituais, porque a sua preocupação na hora da oração é realmente conquistar créditos nos corações humanos. Não estão pensando em Deus quando oram. Incrível, orar é falar com Deus, mas mesmo na hora da oração podemos estar esquecidos de Deus. E também quando vocês derem esmolas, fizerem ofertas, praticarem caridade, que aquilo que a tua mão direita fez, nem a esquerda sabe. Por quê? Porque você não busca recompensa terrena. Você não quer dar uma de bacana. Você não quer que todo mundo diga: uau, como essa pessoa é caridosa. Você não está buscando esse tipo de recompensa. Você está buscando agradar a Deus. E você sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E você sabe que tem muito galardão, muita recompensa, aquilo que a gente faz para Deus. Isso não passa batido, é contabilizado para a nossa conta eterna. Mas há que se ter muita fé para fazer tal investimento, concorda? Você está apostando todas as suas fichas no além e no porvir. Está apostando todas as suas fichas naquele que você não vê. E o justo viverá pela fé. A fé é uma exigência para a gente poder investir no amanhã, no porvir. A nossa conta bancária celestial crescer, para o nosso tesouro celestial aumentar, para o Senhor no dia bendito da sua vida possa voltar-se para nós e dizer: bom está, servo fiel, fosse fiel um pouco sobre o muito te colocarei. Deus é justo para nos retribuir. Não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Gálatas 6:9. Então, há uma possibilidade aqui de buscarmos galardões, de termos uma missão, que é uma missão positiva. Quando os discípulos desejaram e ambicionaram, como seres humanos que eram, como pessoas que estavam sendo discipuladas, tratadas por Deus, eles queriam os primeiros lugares, eles queriam sobressair, eles queriam o destaque, eles queriam a glória, eles queriam serem os bacanas, serem os tais. Os próprios discípulos, mesmo pensando nas coisas espirituais, queriam um destaque e buscavam os primeiros lugares. João, Tiago, um exemplo disso. Podemos estar no futuro, uma à tua direita e outra à tua esquerda, no teu reino, podemos estar. E Jesus falou: se vocês ainda não entenderam o reino de Deus, no reino de Deus, o primeiro é o que serve. Olha que inversão, né? Uma inversão, né? Os últimos serão os primeiros. Uma vez eu fui para uma
convidaram para falar sobre Mefibosete. Eu não entendi direito qual era o propósito, mas o pastor me esclareceu. Olha, o propósito aqui é que Mefibosete foi exaltado, Mefibosete comeu à mesa do rei. Aí eu comecei a captar a mensagem que estava ali, né? Deveria pregar eu sobre, né? Estamos na mesa do rei, sendo servidos. E quando eu fui para lá, tinha uma mesa nossa. Eles sentamos no lugar de honra e fomos tratados como verdadeiros reis, como príncipes. E muitos vieram nos servir, mas era muito bem organizado. Isso eu tenho que dizer. Tudo preparado, e as pessoas com muita alegria servindo. E a gente comendo do bom e do melhor, e eu me senti um pouco mal, né, naquela situação. Bom, não é que é ruim ser servido, né? Mas eu me senti mal com a mensagem que eles queriam que eu passasse. Aí eu lembrei de Mefibosete, e quem conhece bem a história de Mefibosete, que passou agora também, quem não leu a Bíblia, assiste filme, né? Davi, ele vai ouvir de Mefibosete, né? Ele ficou aleijado, ele era filho de Jonas, príncipe, e um dia foi chamado à presença do rei Davi. E ele era uma pessoa esquecida, ele era um jovem, e de repente foi trazido à presença do rei. E o rei disse para ele: você é filho de Jonas, você vai ser reconhecido como um filho meu, você será tratado na minha casa como um príncipe. Tudo que era do teu pai, do teu avô, o rei Saul, será teu. Sabe o que disse Mefibosete diante de tamanha oferta, tamanha bondade de Davi? Que aí é um exemplo da graça e da bondade de Deus. Ele disse assim: Mefibosete, disse para Davi: quem sou eu, um cão morto como eu, para receber tamanha dádiva? Eu não sou digno, não sou merecedor. Essa é a posição, é o coração do crente diante da graça, da bondade de Deus. Sabemos que não somos merecedores, somos humildes, coração quebrantado. Coração de servo deve sempre permear as nossas ações, a humildade. Bem, aí eu preguei sobre isso. Acho que não vão me convidar mais para a música pela natureza. Mas acho que eles aprenderam, pelo que eu entendi, eles não seguem mais essa doutrina que enfatiza a prosperidade, enfatiza poder, enfatiza domínio. Depois não, estão com o coração de servo. Acho que pode me ajudar um pouco a mensagem. E aí eu disse: aqueles que vieram me servir no reino de Deus são tidos como maiores, porque maior é o que serve do que o que é servido. Assim como o Senhor Jesus, que era o maior de todos, lavou os pés dos discípulos, enxugou e serviu, e veio para servir e não para ser servido. E essa é a inversão de valores. Então a gente serve aqui na terra, a gente serve com muita alegria, sabendo que grande é o nosso galardão, sabendo que estamos acima de tudo servindo a Deus que tudo vê e que é justo para retribuir a cada um segundo o bem ou o mal. Veja aqui que somos salvos pela graça, e ninguém deve duvidar disso. A salvação não se dá através de obras, não é algo de baixo para cima, algo que o homem faz e constrói, conquista. Não, é algo que Cristo conquistou para nós quando nos viu e nos enxergou mortos estávamos nos nossos delitos e pecados. A bondade de Deus se manifestou e Ele nos salvou, e pela fé fomos salvos. Mas, uma vez salvos, recebemos o Espírito e devemos andar em Espírito. E os frutos e as obras dos cristãos são frutos desse mesmo Espírito de Deus em nós, são frutos da fé. É este o fundamento, ou seja, o fundamento da vida cristã
é algo que se dá através da base da fé e da graça e da cruz. Mas sobre esse fundamento devemos nós edificar, devemos nós desenvolver a nossa salvação com temor e temor. Devemos nós edificar sobre o fundamento da graça. Recebida a graça, ela deve frutificar em nós. Recebido o Espírito, nascidos de Deus, somos capacitados, recebemos poder para testemunhar, poder para vencer o mal. Temos a natureza divina. Bom, as obras começam a contar a partir da perspectiva da fé, da perspectiva do amor, da graça. Aí as obras começam a ter valor. As obras, independente disso, podem ser fruto de uma arrogância, de uma presunção, de uma petulância humana. Só Deus é capaz de discernir os intentos do coração humano. Por isso diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse os meus bens entre os pobres, se não tivesse amor, de nada, nenhum desses grandes feitos, nenhuma dessas grandes obras, nenhuma dessas grandes realizações, de nada elas me aproveitariam. Não tiraria proveito nenhum. Por quê? Porque Deus sabe, e o dia do juízo final é o dia em que serão expostos, revelados, que vão ser trazidos à luz os segredos do coração humano. Os segredos, as nossas intenções. Por isso que devemos ter sempre como intento agradar a Deus, aquele que vê além da aparência, aquele que julga a intenção do coração. O ato em si. Podemos e devemos meditar sobre isso. É possível realizarmos coisas boas, mas com intenções não as mais puras e desejáveis aos olhos de Deus. Podemos até ganhar créditos humanos, mas de nada nos aproveitará no dia do juízo final. E o que somos chamados é para agradarmos a Deus. Veja, João 6,27 diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. 1 Coríntios 9,27: mas esburro o meu corpo, diz o apóstolo Paulo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A preocupação dele é ser aprovado diante de Deus. Ele faz um esforço para edificar sobre o fundamento da graça e da fé, a fim de ser aprovado aos olhos do Senhor. 2 Pedro 1,10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, o que você está fazendo? Qual tem sido o seu empenho para que no dia da manifestação do Filho de Deus, no dia do juízo final, você possa estar ricamente provido? Há um empenho de nossa parte, há como estar ricamente provido. O que devemos fazer? 2 Pedro 3,14: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Que empenho temos feito para que no dia do Senhor sejamos encontrados por Ele inculpáveis, imaculados?
Ele diz: empenhe-se nesse sentido. O apóstolo Paulo esmurrava seu próprio corpo, reduzia o corpo à servidão, com vistas a esse bendito dia do encontro com o Senhor, dia em que todos seremos julgados. 2 Coríntios 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Então, a exortação é para não recebermos em vão a graça. Opa, se existe uma exortação para não recebermos em vão a graça, é porque existe o perigo de recebermos a graça de Deus e simplesmente não fazermos nada a respeito. Ela se tornar simplesmente algo vão, nenhum fruto, nenhum esforço de nossa parte, nenhuma cooperação com Deus, como diz aqui, somos cooperadores de Deus. Não fizemos nada. Recebemos a graça, recebemos o talento, lembra? Por um motivo ou outro, enterramos nossos talentos. O talento se tornou simplesmente vão. Nada foi feito com ele. Ele era um talento que potencializava a nossa vida, mas nós fizemos questão de enterrá-lo, de guardá-lo. Ele se tornou inoperante, inerte, infrutífero. De nada você tem cuidado. 1 Coríntios 15:58, todos sabem de cor e salteado. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o esforço, a obra, essa abundância, essa dedicação não é vã, não é grande galardão. Filipenses 4:18. Recebi tudo. O apóstolo Paulo está agradecido imensamente a oferta que ele recebeu dos irmãos. Ele diz que ele estava plenamente suprido. Recebeu através de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, dizer, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Nossas ofertas, lembra que a gente falava o perigo de dar uma oferta, o perigo de fazer uma caridade com motivação errada. Mas o apóstolo Paulo percebe também a glória, a graça de fazermos uma caridade, de darmos uma oferta, e que ela suba a Deus com um aroma suave e agradável. Podemos encantar a Deus com as nossas ofertas. Lembra de Jesus como ficou encantado com a oferta da viúva pobre, uma única moeda, mas que representava tamanho sacrifício. Deus vê não apenas quanto estamos dando, mas quanto isso significa no nosso bolso, quanto isso significa no nosso orçamento, o valor que damos a Deus. Aí uma coisa sua com Deus, não é o pastor, não é a igreja, não é o tesoureiro, não é o irmão, é você, Deus. Deus sabe e Ele tudo vê. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E quando se fala de tribunal de Cristo, a gente pensa, mas os salvos também? Os salvos, como se dá isso? Mas os salvos não é uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não entramos mais em juízo, já passamos da morte para a vida. Bem, é importante permanecer, que o dia do Senhor nos encontre firmes na fé. Porque devemos permanecer e dar o devido fruto. Se somos salvos no dia do juízo, tem a parábola o grande juízo, que ele fala assim, no dia que Cristo voltar, Mateus 25, ele vai reunir todas as nações, e aí vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes vão para a esquerda e as ovelhas vão para a direita. Se
Estive com sede e não me desse de beber, vai dizer para os mortos. São atos. Veja que o que está sendo julgado ali são atitudes. Estive preso, prisioneiro, e não foste me visitar, não me assististe. Com fome nada recebi. Mas quando foi que te vimos assim, assado, Senhor? Todas as vezes que deixasse de fazer a um pequenino, a uma criatura de Deus, a mim, foi a mim que deixaram de fazer. E da mesma sorte, os benditos, os aprovados, os escolhidos, vão para a minha direita, benditos do meu Pai, porque tive com sede, com fome, nu e prisioneiro, me assistisse, me ajudasse, mas nem sabemos como foi isso. Todas as vezes que fizesses a um dos pequeninos, a mim me fizesse, diz o Senhor. O dia do juízo final é um dia de juízo generalizado. Estaremos todos uns para recebermos galardão, salvação, para sermos julgados e recebermos galardões segundo o bem ou mal que praticamos. Outros para a condenação e o juízo. Bem, falando um pouquinho mais sobre o tribunal de Cristo, sobre o juízo final, temos Apocalipse 20, 11, que fala do grande trono branco. Diz também lá, Apocalipse 11: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Cuidado, porque está tudo sendo filmado. Você está sendo filmado, né? Você chega no elevador e fala assim: você está sendo filmado. Seus atos estão sendo registrados. E assim vai. Romanos 14, 10 diz: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos, dizem, e falando aqui, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Tribunal de Deus, tribunal de Cristo é a mesma coisa. Grande trono branco, tribunal de Deus é o dia do juízo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É isso aí. Tem mais. 1 Coríntios 3, 12. Olha só o risco que muitos crentes, eu estou falando agora de salvos, não estou falando de perdidos, de salvos, mesmo os salvos podem no dia da salvação passarem apertados, ficarem até mesmo envergonhados. Como assim? Veja o que acontece aqui. Versículo 12, 1 Coríntios 3, 12, olha só. Se alguém constrói sobre esse alicerce, lembra? A gente tem que construir sobre o alicerce da fé, da graça, do Espírito. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do
fogo. Gente, mas passou raspando, passou apertado. Tem muita gente que vai dizer assim: opa, tá bom para mim, só de estar salvo já está suficiente. Bom, não sei, não está ruim não, né? Se comparar com o inferno, está muito bom. Mas se compararmos com aquilo que outros receberão, que a gente não tem ideia. Por que que Paulo batalhava tanto? Tal era a sua visão, sua confiança. Ele queria um tesouro no céu. Ele queria edificar ouro, prata, metal precioso, que o fogo não é capaz de queimar. Ele queria que aquele dia da vida de Cristo fosse para ele um dia de honra, um dia de receber a coroa da vida garantida. Em 1 João 2,28: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Falando da igreja, e nós podemos ser envergonhados de duas maneiras. Uma, da maneira como acabamos de ver, alguém que não edificou devidamente, pai, coisas fracas, passou a vida, mas não dedicou-se a agradar ao Senhor. E corremos o risco de uma vergonha ainda muito maior, de perdermos nossa própria salvação, de nos desviarmos da fé, de nos envergonharmos de Deus. E naquele dia Ele se envergonhará de nós, e naquele dia sofrer esta vergonha, este vexame. Bom, 1 Coríntios 4:5: Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Por quê? Porque quando o Senhor vier, o que vai acontecer? O juízo final, não é? Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Outra coisa perigosíssima para aqueles que não estão vigiando é que naquele dia, por isso que a palavra de Deus diz: olha, cuidado, aquilo que você faz no culto será um dia proclamado nos telhados. As intenções do nosso coração serão reveladas, manifestas serão todas as nossas ações, todas as nossas obras e todas as nossas intenções por trás de cada uma delas. Em Romanos 2,16, o Senhor vai julgar os segredos do coração. 1 Pedro 1,17, o Pai julga imparcialmente, então portem-se com temor. E Marcos 9,43, Jesus diz o seguinte: se a sua mão te faz tropeçar, corta ela fora, não é? Ninguém nunca leva muito a sério isso, mas é melhor entrar maneta na glória do que com as duas mãos caminhar do lado que não gostaríamos. E Jesus termina dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, a glória desse mundo, cobiçar as coisas da vida, entender a própria alma. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Qual é o anseio, o anelo do nosso coração? Vimos que o anelo do apóstolo Paulo, o propósito da sua vida era agradar a Deus. Vemos que ele não estava preso às coisas deste mundo. Ele aspirava, pelo texto que lemos de 2 Coríntios 5, ele aspirava até mesmo deixar o corpo, porque deixar o corpo para o cristão significa estar imediatamente na presença do Senhor, coisa incomparavelmente melhor. Ele não estava amarrado a essa vida, ele tinha consciência o tempo todo da fragilidade da existência humana, da própria morte. Assim ele começa aquele texto: este tabernáculo, se este tabernáculo, se esta tenda se desfaz, e com o tempo é o que acontece realmente com ela, mas cedo ou mais tarde todo mundo vai
desfalecendo até o ponto de morrer, não temos prejuízo algum, porque não esperamos em Cristo apenas para esta vida. Almejamos novos céus e nova terra, um corpo incorruptível. E não apostamos as nossas fichas e não investimos o nosso tempo e todo o nosso esforço em conquistarmos o mundo, em agradarmos as pessoas, em recebermos honras, glórias, medalhas, dinheiro, riqueza, poder. Não está aqui a nossa ambição. Ambicionamos novos céus e nova terra. Nosso olhar está elevado. Grande é o galardão daqueles que agradam a Deus neste mundo. Não nos cansemos de fazer bem com o Espírito Santo. A seu tempo separemos, se não desfalecemos. Esta é a mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Coloquemos em pé, curvemos a nossa fronte e busquemos ao Senhor. O Senhor Jesus convida a cada um a negar a autonegação. Quem quiser vir após mim, que se negue-se a si mesmo. O Senhor Jesus convida a cada um a experimentar a cruz como uma morte para si mesmo, como uma morte para esse mundo. O Senhor Jesus nos convida para uma missão diferente, muito superior e muito maior. Senhor Jesus, que nos convida, em cuja santa presença nos encontramos nesta hora. Temos ouvido a exposição da Tua palavra, pedimos socorro, pedimos ajuda. Pedimos mais e mais do Teu Espírito em nós. Pedimos graça sobre graça. Pedimos perdão, misericórdia. Não nos deixes, Senhor, amarrados, presos, cobiçando as coisas desta vida. O mundo passa e com ele todas as suas cobiças. Tudo que é cobiçado ainda passa. Mas aquele que faz a tua vontade, aquele que te agrada, esse permanece para sempre. Ajuda-nos a edificarmos sobre o fundamento da fé. Ajuda-nos a sermos frutíferos, a amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a termos um coração de servos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos ouvindo a voz do Teu Espírito. Oh, Jesus maravilhoso, ajuda-nos a estarmos rendidos aos Teus pés, a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, a não andarmos ansiosos e aflitos e angustiados e buscando e concentrados. Oh Jesus, coisas efêmeras, transitórias e passageiras. Ensina-nos a Te agradar, ensina-nos a Te obedecer.